Olá, tudo bem? Sou o professor Walter, professor de matemática. Na aula de hoje, sobre equação da circunferência, fazendo a correção aí da prova dos terceiros anos da Escola Carlos Drummond de Andrade de Rolim de Moura, Rondônia. Então nós temos a equação da circunferência, ela é dada pelos valores do centro e o raio. Então nós temos alguns vídeos falando sobre isso. Então no primeiro exercício está dizendo, encontre a equação reduzida, Então se eu tenho o centro menos 7,5 e o raio, o raio 4, na equação reduzida, você vai pegar a fórmula é essa aqui, ó. Certo? Ó. Y menos B ao quadrado igual R ao quadrado. Esses valores de A e B são os valores relacionados ao centro. A e B. E aqui R. Então é só fazer a substituição. Ó. X, aqui tem menos. Então eu faço ó, menos e menos mais 7Y. Mais daqui e menos 5 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então eu vou repetir aqui agora. X mais 7 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Portanto, eu tenho a equação reduzida. Já tenho a resposta aqui. Ó. Só isso. Então nessa resposta corresponde a letra E. Certo? Então o primeiro exercício aí está pronto. No segundo exercício, ele está falando o centro, no segundo exercício, ele me deu a característica lá ó, do centro. Centro menos 3,5 e raio é igual a 6. Qual que é a equação reduzida aqui? Então é o mesmo processo do primeiro exercício. Só que no exercício ele quer saber a equação geral. Então a diferença é que eu tenho que resolver. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, R ao quadrado. X mais 3 ao quadrado, mais Y menos 5 ao quadrado, R 6 ao quadrado. X mais 3 mais y menos 5 ao quadrado igual a 36. Então essa aqui é a equação reduzida. Mas o exercício está pedindo para saber qual que é a equação geral. A equação geral é resolver. Ó. Quadrado do primeiro termo. X ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então aqui eu tenho 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Quadrado do segundo termo, 9. Mesmo processo aqui. Quadrado do primeiro termo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. 10y. Quadrado do segundo termo. 25. Igual a 36. Colocando em ordem. X ao quadrado. Mais y ao quadrado. Mais 6x. Menos 10y. Aqui eu somo os dois. Mais 34 menos 36. Esse 36 passa para cá. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 10y menos 2 igual a 0. Aqui eu tenho a equação geral. Essa é a equação geral, que é a alternativa B, correspondente ao segundo exercício. E assim, o terceiro exercício é o mesmo processo, certo? É o mesmo processo do segundo exercício aí. Segundo exercício. Então, a alternativa, do terceiro exercício é a letra D. A diferença do terceiro exercício é que ele já vem na forma da equação reduzida. Então a equação já está lá, ó, menos 4 ao quadrado mais y mais 6
ao quadrado igual a 25. Então aqui já tem a equação reduzida, tá? No terceiro exercício. Ele quer saber a equação geral. Aqui você já vai direto. Ó. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quadrado do segundo termo. Mais quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo termo. Aqui já passo logo, ó, 25 igual a zero. Colocando em ordem. X ao quadrado, y ao quadrado, 8x, mais 12y. Vou somar. Vou somar aí o 36 mais 16. 52 menos 25 igual a zero. X ao quadrado, y ao quadrado, 8x, mais 12y, mais 27. Então essa é a resposta. Alternativa D. Lembrando que quando nós falamos aqui, ó, quadrado do primeiro termo, vezes o quadrado vezes o primeiro termo vezes o segundo e o quadrado do segundo termo, ele é o mesmo processo de você fazer isso, ó. Certo? Ó. Ele é o mesmo processo quando tiver o quadrado. Aí você faz isso aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4 vezes x, menos e menos, mais 16. X ao quadrado, menos 8x, mais 16. Ó. Nessa parte aqui, aí eu vou encontrar isso. Ó. Certo? É o mesmo, tá? Então, quando você não tiver aí a definição de fazer isso direto, você faz isso, que é o quadrado vezes o quadrado. Tudo bem? Então, nós temos aí as alternativas relacionadas ao exercício, né? Aos exercícios sobre a equação da circunferência. Tudo bem? Aí, os próximos, nós temos a definição de uma aplicação de uma equação relacionada aos números complexos, né? Então, os números complexos, nós temos vídeos aí embaixo no canal, certo? Sobre os números complexos. Esses números complexos, eles estão relacionados às regrinhas dos i's. Se você vai olhar no canal aí, regrinha dos i's, que são 4. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3. Então eu tenho a equação dos números complexos. Então, na hora que você for colocar, eu vou pegar a mesma definição, ó, menos b ao quadrado 4ac, então a definição do delta. X menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A definição dentro dos números complexos é que eu vou ocupar o i, certo? Vou ocupar o i. Observe que na equação, isso aqui é lá no quarto exercício. Vou pegar aqui a equaçãozinha lá do quarto exercício. Então eu tenho 3x ao quadrado mais 147 igual a zero. 3x ao quadrado menos 147. X é igual a 147 dividido por 3. X ao quadrado menos 49. Quando nós estamos estudando os números naturais e os números inteiros, nós aprendemos lá que não tem a solução de uma equação de segundo grau quando ela for o delta negativo. Então, os números complexos é para isso, para você transformar, né? Então, eu vou ter a definição dele, ó, raiz quadrada é 49 i ao quadrado. E aqui eu tenho mais ou menos, ó. Certo? Então, essa é a definição dele, ó. Né? Então, seria nessa possibilidade aqui. Esse i ao quadrado, então eu corto aqui com o 2. Ó. X é igual mais ou menos
a raiz quadrada do 49. Então eu tenho 7i. Então essa é a resposta. Ó. 7i mais 7i menos 7i mais 7i. Que essa é a equação. Então a alternativa, letra C. Lembrando que para você entender isso aqui, você tem que assistir os outros vídeos falando sobre as regrinhas, tá? As regrinhas dos vizinhos aí. Tudo bem? E assim por diante. Então as regras dos números complexos, ele é bem simples. Quando você tem o entendimento de i vezes i é i ao quadrado. Né? Então assim não é multiplicação. 2i vezes 3i. Então aqui eu tenho 6i ao quadrado. A regrinha do i ao quadrado é menos 1. Então fica 6 vezes menos 1. Então isso aqui corresponde a menos 6. Tudo bem? Então a regrinha ela é bem fácil de estar aí entendendo. Vamos aí ao próximo vídeo.